Vamos iniciar então nosso webinar. Boa tarde a todos, todas, sejam muito bem-vindos a mais esse encontro do Protocolo do Cerrado. É com muita alegria que nós que estamos na iniciativa, estamos realizando esse webinar. Ele é um pouco diferente dos últimos que nós temos feito sobre a implementação. Hoje nós vamos lançar e divulgar alguns documentos, e então é um passo muito importante. Eu sou Thaisa Baldassa, para quem não me conhece, eu sou gerente de projeto sênior da Proforest, co-facilitadora da iniciativa do Protocolo do Cerrado, e hoje vou conduzir o webinar. Nós temos convidados que irão falar, e eu conduzirei essa conversa e apresentarei alguns conteúdos. Algumas informações iniciais. Quem está aqui comigo, me apoiando, é a Jéssica Schuller, a da Proforest, ela é analista na Proforest. Então, se vocês tiverem alguma questão com áudio, com imagem, com pessoas tentando entrar na ligação e não conseguindo, podem chamá-la no chat, que ela nos apoiará com isso. Uma outra questão, nós teremos um tempo para perguntas e respostas, então não abriremos a fala por uma questão de tempo, de logística, não abriremos a fala para os convidados, mas vocês fiquem à vontade para enviar as questões, os comentários na aba de Q&A, esse QIA que tem embaixo, que são as perguntas e respostas, ou mesmo no chat. A Jéssica estará reunindo essas informações, essas perguntas, e no devido tempo nós nos disponibilizaremos a responder. Não só eu, mas toda a coordenação e conselho que está aqui presente também está disponível para responder essas perguntas. Eu vou dar início, então, aqui compartilhando a tela. Esse evento ele está sendo gravado, ele vai para o nosso site, vai para o YouTube também. Eu só vou pedir, garantir que todos estejam com o microfone fechado, por gentileza. E eu vou compartilhar aqui a nossa apresentação. Jéssica, confirma para mim se vocês estão vendo a tela cheia da apresentação, por favor. Estamos vendo Sim, sim, Thaisa. joia. Bom, então, dando início à nossa apresentação, esse webinar de hoje, ele é focado em apresentar, né, em lançar o protocolo de auditoria 1.0 do protocolo do Cerrado e divulgar o protocolo de monitoramento que foi revisado, então a versão 1.1 do protocolo de monitoramento. Esse evento ele é oferecido pelo All Invest Verde Global Gateway, realizado por Proforest e Maflora, mas organizado com toda a equipe de coordenação e conselho aqui do Protocolo do Cerrado. Já deixo de antemão o nosso site, né, então protocolodocerrado.com ou cerradoprotocol.net. Vocês têm acesso lá a todos os nossos documentos, aos webinars que já estão gravados, informações adicionais, e também nós temos a newsletter, com envio trimestral. Pedimos que quem não está inscrito se inscreva. Semana que vem vocês receberão uma newsletter. E também vocês podem entrar em contato conosco através do protocolo do cerrado@proforest.net. Ele vem para a Proforest, mas a Proforest, enquanto uma das organizações da coordenação, compartilha com toda a equipe, a equipe do Protocolo do Cerrado, essa comunicação. Então, hoje nós temos esse evento, vocês se inscreveram com esse material, então é realmente um webinar focado na divulgação desses documentos. Nós vamos
Nós vamos apresentar esses documentos hoje, não no detalhamento como numa oficina. As oficinas, elas estão previstas, elas acontecerão ao longo do ano, nós divulgaremos as datas. Então, hoje, só para estarmos todos alinhados, não entraremos nos mínimos detalhes desses documentos, nós teremos uma visão mais geral deles, do que eles implicam, quais são as novidades que eles trazem, né? Então, uma visão mais geral, até por conta do tempo. Falando em tempo, a nossa agenda. Então, eu faço uma introdução rápida agora sobre esses documentos, onde eles estão, como que vocês podem acessá-los. E então nós abriremos para um painel com 3 convidados representando a coordenação do protocolo, falando um pouco sobre a importância desses documentos, o que eles significam na implementação do protocolo do Cerrado. E aí então nós teremos um tempo mais dedicado ao protocolo de auditoria, com um intervalo para perguntas e respostas, um tempo dedicado ao protocolo de monitoramento versão 1.1, com mais um tempo de perguntas e respostas, e então encerraremos o nosso evento. Eu reitero que nós, infelizmente, não vamos poder abrir para as perguntas ao vivo, vamos dizer assim, mas fiquem à vontade para nos enviar no chat as questões. Vamos iniciar, então, com as apresentações aqui. Rapidamente, isso a gente sempre passa em todos os webinars, em todas as oficinas, mas nós sempre temos gente nova nesses eventos. Tem sido uma experiência muito interessante. Nesse exato momento, estamos com 66 pessoas aqui conosco, então sempre tem alguém novo, alguém que está chegando, e é importante esclarecer o que é o Protocolo do Cerrado, né? O Protocolo do Cerrado é uma iniciativa setorial que visa contribuir para o alinhamento das práticas de monitoramento socioambiental de fornecedores de gado no bioma. Então, nós estamos falando de uma iniciativa de colaboração, né? E o que essa iniciativa faz? Ela promove a implementação do protocolo de monitoramento voluntário de fornecedores de gado no Cerrado. Então, hoje nós estamos aqui para ver a revisão desse protocolo de monitoramento e, mais importante que isso, ver o protocolo de auditoria, né, um lançamento do protocolo. E o nosso objetivo com a iniciativa é facilitar a implementação das melhores práticas para esse monitoramento de fornecedores diretos de gado no bioma cerrado. Com isso, nós temos hoje, lá no nosso site já está disponível, na aba Documentos Adicionais, nós já temos ali o protocolo de auditoria, versão 1.0, acompanhado do modelo de relatório de auditoria. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses documentos daqui a pouco. E então, nesse momento, é para mostrar para vocês esses documentos, a carinha que eles têm agora, como que vocês encontram eles lá no nosso site. E aí uma informação, então, importante, né, que foi acordada. As empresas que adotam o protocolo do Cerrado e fizerem auditorias nesse ano de 2026, nós iremos publicar esses resultados consolidados e anonimizados, assim como nós fazemos semestralmente com a transparência nos compromissos das empresas que adotam, nós faremos também uma publicação em relação a esses resultados. Mas as empresas que adotam, elas têm, por ser um caráter voluntário, elas têm uma flexibilidade de quando elas iniciam um monitoramento, de quando elas iniciam um bloqueio, né? Então, nós teremos nesse documento, nessa publicação, todas essas considerações. Então, não esperem um ranking das empresas com suas auditorias, e sim uma transparência nessa implementação. Nós temos esse cronograma, empresas que já implementavam em 2024, lembrando que o primeiro protocolo, né, a versão que nós tínhamos até hoje, exatamente, ela foi lançada em abril de 24, protocolo de monitoramento. Então, as empresas que implementavam ali a partir de abril de 24 até dezembro de 24, nós esperamos esses resultados esse ano, em novembro. A mesma coisa para as empresas que já implementavam em 2025, de janeiro a dezembro de 2025,
né, um período aí, um ano fiscal de implementação, nós aguardamos esse relatório também em novembro de 26. Ambos, então, em relação a essa versão 1.0, a versão que muitos de vocês já viram nas oficinas, nos webinars, né, que muitos de vocês já implementam, estou vendo aqui alguns nomes, né, o pessoal parceiro nosso. Então, em relação a essa versão 1.0, a partir do ano que vem, nós teremos, então, a versão 1.1 para ser auditada, e aí será uma nova conversa, e com certeza acompanhe as nossas comunicações que virão mais informações a esse respeito. Fechando um pouco essa minha fala inicial para passar para os nossos painelistas, nós temos já, aliás, no site, vocês entrando no site, vocês encontram o protocolo de monitoramento versão 1.1 em português e em inglês. O protocolo de auditoria em inglês, ele ainda vai para o site. Nesse momento, nós temos em inglês apenas o protocolo de monitoramento 1.1. Então, hoje vocês já encontram essas duas versões lá. E aqui é uma informação importante, né? A data de lançamento e quando entra em vigor. A versão 1.0, ela havia sido lançada, como eu comentei, em abril de 24 e já entrou em vigor naquele momento. Então, muitas empresas já estavam implementando a partir daquele momento. E agora nós temos hoje sendo divulgada essa versão 1.1, com essa revisão do documento. Adianto revisões muito pontuais relacionadas ao Boi na Linha 2.0, uma busca de harmonização desses documentos. Então, hoje nós estamos lançando ele, mas ele entra em vigor a partir de julho, 1º de julho de 2026, ou seja, a partir do segundo semestre, é o que nós esperamos que o protocolo 1.1 esteja sendo implementado. Nosso site, então, novamente, repito, protocolodocerrado.com ou cerradoprotocolo.net, os dois endereços são válidos, vocês encontram esses documentos lá. Com isso, eu abro para o nosso painel. Como eu comentei, o nosso painel ele vai ter uma duração aí até de 20 minutos, em que 3 representantes da coordenação falarão um pouco sobre esse avanço, né, esse momento da implementação do protocolo do Cerrado que nós estamos vivendo. Nossos painelistas, deixa eu só conferir, Maurício já está aqui conosco, já, certo. Então, nós iniciaremos com o Maurício Forlani, que é coordenador de acordos setoriais do Imaflora. Em seguida, eu vou passar a palavra para o Francisco Beduski, o Chico, que é líder da NWF no Brasil. E, por fim, a Isabela Freire, que é a diretora executiva da América Latina na Proforest. Então, eu vou dar início a essas falas e vou seguindo, né? Cada um. Maurício, deixa eu só parar de compartilhar. Deu certo? Maurício, deixa eu ver Boa. se Tudo tá. bom, Thaisa? Tá ouvindo? Estamos sim. Obrigada. Perfeito. Obrigado aí pela introdução, pela explicação. Como a Thaisa me apresentou, eu sou Maurício Forlani, eu sou coordenador da área de acordos setoriais aqui no Imaflora, que atua hoje nas cadeias principalmente da soja e da pecuária, e o que abraça aí os projetos Boi na Linha e Soja na Linha, né? Então, para o Imaflora, é uma satisfação enorme participar desse momento aqui, que é um momento importante, né? O lançamento dos protocolos de monitoramento, né, e de auditoria do protocolo do Cerrado, principalmente porque a gente vê que esse é um avanço importante para trazer o quê? Fortalecimento das cadeias produtivas, né, que visam as responsabilidades, para consolidar compromissos sociais, na verdade, em ações concretas, né, em um dos biomas mais estratégicos. Eu sei que posso ser meio redundante aqui, mas eu não consigo deixar de falar do papel fundamental do Cerrado, né, para o nosso país. Assim, eu acho que ele realmente, entre as inúmeras especificidades, eu queria só destacar duas aqui que para mim são muito importantes nesse contexto, que é o seu papel essencial para a segurança hídrica nacional, né? Realmente o Cerrado ele é o berço aí das águas do Brasil. E também ele sustenta, né, uma parte muito relevante da agropecuária brasileira, né, o que faz mais importante ainda a gente ter esses processos bem estabelecidos, né, com incidência nesse território. Então,
né, isso tudo, né, se soma muito na importância, né, da gente ter esses critérios muito claros, processos confiáveis, né, e instrumentos robustos para a gente conseguir, de fato, fazer esse monitoramento, né, e verificação, dessa cadeia dentro do bioma cerrado. E por uma flora, né, que atua há mais de 30 anos, né, promovendo um uso sustentável dos recursos naturais brasileiros, né, sempre, né, através de soluções técnicas, construções coletivas. Um grande exemplo é a participação nossa aqui na coordenação do Protocolo de Cerrado, né, junto com todos os parceiros, né, e esse papel, né, de dialogar frente aos diferentes atores, porque não existe bala de prata, não existe uma solução, não existe só um caminho, né, é importante a gente ter essa construção conjunta, né, e isso vem enraizado aí nesses 30 anos, né, de trajetória no desenvolvimento e implementação de diversos protocolos, sistemas de monitoramento, processos de auditoria e certificações socioambientais, né? Então, essa é a bagagem que uma Flora tenta trazer dentro da jornada aqui do Protocolo do Cerrado. E eu acho que um ponto que a gente quer destacar, né, dentro dessa espectro de atuação de uma Flora é que protocolos bem desenhados, né, ou seja, com o diálogo, com a participação, entendendo as especificidades, eles na verdade eles se transformam, né, produzem, eles transformam os compromissos em compromissos na prática, né, com orientações, com diretrizes, com clareza, com objetividade, né. Então é esse o histórico, né. E isso com essa aplicação, né, o que que a gente consegue? A gente consegue reduzir possíveis riscos socioambientais para a cadeia, a gente consegue criar previsibilidade para quem produz, né? Quais são as informações, quais são os critérios que ele tem que estar seguindo. E a gente consegue gerar o quê? Confiança para o mercado e para a sociedade, porque você tem uma transparência, você tem um padrão de reportar e de analisar as informações. Thaisa, de qualquer coisa você me fala do tempo, tá? Estou falando aqui sem olhar muito para o relógio, desculpa. Mais É, 2 minutinhos, a gente ainda está bem. Tranquilo, valeu. Então, assim, para a gente, esse lançamento desses dois protocolos, eles trazem justamente esse passo, né, de trazer esse compromisso nosso num procedimento verificável, capaz de gerar confiança, comparabilidade, credibilidade para o mercado, né, em todo esse contexto aí, né? Então, assim, isso é importante a gente entender que esse processo ele traz, na verdade, muito mais benefícios, pelo menos é a visão que a gente tem, né, do que entraves, na verdade. Ele traz muita transparência, ele traz muita confiança, né? E isso tudo a gente consegue ver muito bem e de forma clara quando a gente traz a experiência de uma flora dentro do Boi na Linha, né, num projeto que foi criado junto com o Ministério Público Federal, onde a gente desenvolve ao longo dos últimos anos aí sistemas robustos de monitoramento da pecuária da Amazônia, né, a partir de dados públicos, dados das empresas, mas trazendo assim muita transparência e hoje trazendo assim cada vez mais um valor agregado à cadeia da pecuária na Amazônia, né? E esses protocolos desenvolvidos pelo Boi na Linha, eles têm um reconhecimento nacional e internacional. Então, para a gente aqui, alinhar esses protocolos junto com o protocolo do Cerrado era fundamental, né, para reduzir assimetrias entre os protocolos, né, evitar a fragmentação de critérios, sempre respeitando as especificidades de biomas e de cada lugar, né? Não é nada tão engessado assim, mas quanto mais harmônico esses protocolos forem desenvolvidos, é melhor para todo mundo, né? Você tem uma mesma visão, você tem possibilidades de comparação e um fato que eu acho que é muito importante, ele traz uma visão integrada da responsabilidade socioambiental da pecuária brasileira, não fica uma coisa desprendida de uma região só. Você traz uma unidade maior pensando nessa produtividade nacional, né? E isso cada vez mais é exigido pelos mercados internacionais, por certificadoras, enfim, outros processos que acontecem não só na cadeia da pecuária, mas na cadeia, né, das grandes commodities de forma geral. Então, assim, promover essa convergência é a forma que a gente dá um sinal claro que, né, o Brasil tem essa capacidade de poder produzir e institucionalizar coisas de forma colaborativa, pensando num rumo positivo para a cadeia produtiva, né? Eu acho que esse que é o grande ponto aí. E aí, assim, queria deixar aqui, né, o Imaflora é super parceiro da NWF, da Proforest, né? Então a gente vai continuar aqui com vocês, com todos
integrantes desse coletivo do Protocolo do Cerrado, e a gente tem aí um papel muito grande de assegurar, né, e comprometer, estar comprometido, né, com a implementação, né, o aprimoramento contínuo, né, esses diálogos, as capacitações, todo esse processo aqui a gente se coloca à disposição. E eu espero que vocês, tenham um olhar muito positivo para esses documentos, e a gente fica à disposição para poder assessorar ou responder qualquer tipo de dúvida ou questionamento. Obrigado. Muito obrigada, Maurício. Bom, esse era o Maurício do Imaflora. Agora eu vou passar a palavra para o Chico, o Francisco Beduschi, da NWF. Por favor, Chico. Brigadão, Thaisa. Me ouvem bem? Tá ótimo. Vamos lá. Bom, Chico, para quem ainda não conhece, a NWF este ano completa 40 anos de atuação no Brasil, né? Ela está completando 80 anos de existência, não, desculpe, 45 anos de Brasil e 90 anos de existência, né? A NWF ela nasce em 1936 e em 86 começa a atuar aqui no Brasil. Hoje ela atua com um time próprio aqui no Brasil e é uma das frentes de trabalho que a gente tem desenvolvido em parceria com os colegas aqui é justamente o protocolo. E o Maurício deu muita ênfase, né, a atualização do protocolo de monitoramento, e nisso nós concordamos 100%. Eu queria apenas aqui, de forma a complementar, trazer alguns pontos que eu acho importantes sobre o protocolo de auditoria, né? Por que esse protocolo é tão importante, do nosso ponto de vista? Primeiro ponto para nós é que ele permite uma verificação independente, né? Então, o protocolo ele traz orientações claras para que um ente independente vá lá no frigorífico, audite, né, e demonstre como é que aquele frigorífico, ou quão aderente aquele frigorífico está ao protocolo de monitoramento. Então, isso já é muito interessante por várias razões, né, porque permite que seja feito da mesma forma em diferentes frigoríficos ou por diferentes entes de auditoria, porque também permite, né, uma orientação ao frigorífico, o que precisa ser melhorado ou não, e tudo mais. O segundo ponto importante, por que ter um protocolo de auditoria, é justamente pela padronização dos processos, né? Então, além de eu ter, como eu disse, alguém que vai lá e audita, eu tenho uma padronização que me permite não só fazer igual em todos os frigoríficos, mas permite que se compare frigoríficos e promova um processo de benchmark onde todo mundo sai ganhando, tá? Então, isso para nós é essencial para que a cadeia como um todo se mova para um patamar mais alto de sustentabilidade. E o terceiro ponto é que esses relatórios permitem a comunicação com outros entes, com outros participantes da cadeia de valor, né, para demonstrar progresso, né? Como a Thaisa falou, neste momento inicial vão ser dados anonimizados, dados agregados e tal, mas no futuro a gente pode chegar a um ponto, como chega hoje, por exemplo, as auditorias na Amazônia, do TAC da Amazônia, onde você tem um relatório de auditoria que permite olhar os frigoríficos e, vamos dizer assim, medir o seu avanço com a mesma régua, né? E como é que eu faço, então, para promover melhorias nos frigoríficos com quem eu tenho relações comerciais e tudo mais. Então, para nós, são pontos essenciais. E neste somatório dos dois lançamentos de hoje, a gente gostaria de reforçar, não vou dizer, não é boa vontade, não é bem essa palavra que eu quero usar, mas
uma vontade, uma intenção, uma necessidade dos participantes do protocolo, e aí não só da coordenação, mas também de todo o conselho, que aí tem outros integrantes, como tem frigoríficos, tem varejo e tudo mais, de promover melhoria contínua, de avançar nesse processo, de compartilhar avanços, de compartilhar resultado, de demonstrar que a cadeia da pecuária no Brasil ela caminha unida e caminha no sentido de ter cada vez mais uma produção que seja sustentável nos seus três aspectos, né? Que ela tem que ser econômico, social e ambiental, e esses três pilares caminhando em equilíbrio ou avançando em equilíbrio. Acho que esses são os pontos que eu queria ressaltar. Obrigado, Thaisa. Volto a palavra para você. Muito obrigada, Chico. Bom, pessoal, esse foi o Chico, da NWF. E agora, fechando essa série de falas, eu chamo a Isabela Freire, a diretora executiva na Proforest. Por favor, Isabela. Boa tarde, vocês estão me escutando bem? Sim, Bom, acho que muito já foi dito, eu vou ser breve, só tem alguns pontos adicionais com respeito ao que a gente está fazendo aqui hoje, que acho que é um passo importante, que demonstra esse amadurecimento do setor, né, numa busca de uma melhora, de uma autorregulação. Começou essa jornada em 2020, quando a gente começou as primeiras conversas sobre o protocolo do Cerrado. E então foi uma primeira fase de negociação, de entender o que fazia sentido para o setor num contexto voluntário, né? Aprendendo aí as lições do boi na linha na Amazônia, o que funcionava, o que precisava ser adaptado. É, e desde o lançamento do protocolo em 2024, que já tem empresas aplicando o protocolo na sua base de fornecimento, mas a gente ainda não tinha essa harmonização do como fazer a verificação disso, né, e a auditoria, né. Então, esses são dois documentos, um é novinho em folha, que é o protocolo de auditoria. Esse documento é, acho que um tremendo avanço no sentido de trazer mais transparência e confiabilidade, né. A gente vem falando que as empresas estão aplicando, elas estão aplicando, mas, enfim, poder demonstrar isso, usar isso para os fins comerciais, né, de poder apresentar para os seus clientes, né, o que é que está acontecendo de fato na implementação, de forma unificada, harmonizada, é, e também para a gente poder falar de forma agregada o que é que está acontecendo, com a implementação do protocolo do Cerrado. Esse vai ser um passo muito importante nesse momento, né? E que demonstra, acho que é esse caminhar, desse amadurecimento do setor, né? Caminhando para mais transparência, mais gestão da cadeia produtiva, é, e também essa expansão de algo que era restrito à Amazônia, agora começando também a ter mais informação sobre a implementação disso para além da Amazônia, no Cerrado. Do outro documento, o protocolo de monitoramento que já existia, que já vinha sendo aplicado, é, ele não foi todo reformulado, foram pequenos ajustes, mas esses ajustes foram importantes, principalmente para poder trazer um pouco mais, trazê-lo para mais próximo do que é feito no próprio Boi na Linha, né? E isso foi feito também por pedido das empresas para tentar facilitar a implementação das duas coisas, melhorar a operacionalização de quem tem operações em ambos biomas, né? Quanto mais próximo, mais fácil fica padronizar como isso é feito. E eu acho que especialmente para as empresas que têm operações dentro dos dois biomas, né, no Cerrado, dentro da Amazônia, isso é especialmente importante, tá? Poder casar as duas coisas, né? Das duas, os dois processos de auditoria e de monitoramento. Do jeito que nós viemos caminhando, eu acho que isso vem, esse amadurecimento ele não vem à toa, acho que vem também como reflexo do que vem acontecendo no mundo, né? A gente sabe que teve toda a controvérsia aí da legislação europeia, né? Quando começa, o que está dentro, o que está fora.
coloca a carne e o couro, tira o couro. Essas coisas ainda estão, eu diria que, em ajuste. É, mas é um caminho sem volta, né? A gente sabe que, por mais que isso possa adiar um pouco, muda um pouco um critério aqui, outro ali, voltar completamente atrás e sumirem esse tipo de exigência não vai mais acontecer. Certamente não ali, também tem a legislação do Reino Unido. É, o mercado chinês começou a fazer começou a aparecer demanda para esse tipo de verificação, dos compradores chineses também. E, para além disso, a gente sabe que a maior parte da carne brasileira fica dentro do território brasileiro, mas aqui também virou uma questão de conseguir acesso a financiamento, né? Com a autorregulação dos bancos. E então, o protocolo do Cerrado vem para poder trazer mais garantias e mais previsibilidade de como essas coisas são implementadas, e credibilidade para essas entregas, para conseguir acessar tanto mercados quanto financiamento necessário para o setor, né? Então, acho que a questão da transparência, que é o principal tema aqui hoje, né? Tanto com o protocolo do monitoramento quanto o de auditoria, é, eles continua sendo um protocolo voluntário, então a adesão e a aplicação desses protocolos são uma demonstração de amadurecimento das empresas que estão fazendo, né, um compromisso com a melhoria contínua e com o continuar desse processo. Acho que em tempos de tantas agendas concorrentes entrando no meio do caminho, é importante a gente celebrar também a continuidade das propostas que foram feitas, né, e estão sendo viabilizadas, né? É, bom, acho que é isso. Vou passar a palavra de volta para a Thaís. Muito obrigada, Isabela. Muito obrigada aos nossos três painelistas. Representam a coordenação. Nós não vamos entrar nisso hoje, mas lembrando, né, o protocolo do Cerrado, ele tem uma governança, ele é coordenado pela Proforest, pela Inaflora e pela NWF. Tem todo o seu conselho deliberativo com os frigoríficos, as empresas mais ao final da cadeia, também incluindo mais organizações do terceiro setor. E nós estamos com esse pessoal aqui também presente, e nós tivemos então esse painel para introduzir esse assunto, né, deixar todo mundo aqui na mesma página de em que momento estamos do protocolo do Cerrado, e com isso eu volto para a apresentação. Mas antes, agora nós estamos com 72 pessoas assistindo a esse webinar, então só relembrar questões que vocês tiverem ao longo da apresentação, eu peço a gentileza de enviarem na aba de Q&A, de perguntas e respostas, ali embaixo, QIA, ou mesmo no chat. A Jéssica estará reunindo essas perguntas e daqui a pouco a gente abre para responder essas questões. Já temos algumas aqui, fiquem à vontade para enviar mais questões. Então, eu vou compartilhar minha tela novamente. Jéssica, confirma para mim se vocês estão vendo a tela correta, por Sim, favor. estamos vendo sim. Joia. Então, eu vou dar início a essa apresentação. Prometo ser breve e, repito, é um momento de apresentar esses documentos, apresentar a estrutura desses documentos, o que que eles trazem, o que que eles têm de novo, e nós teremos em breve as oficinas, em que aí sim nós mergulharemos nesse conteúdo, com mais especificidade. Então, espero que não saiam frustrados, se saírem com muitas dúvidas mais específicas, né, sabendo que em breve nós teremos esse momento de diálogo. Nesse momento agora, nós queremos apresentar, né, foi um trabalho, esse protocolo de auditoria, nós estamos há mais de um ano debruçados, coordenação, conselho, observadores, debruçados nesse documento, revisando, tornando ele o mais operacional e factível possível. Então, é com alegria que a gente divulga ele, lança ele, mostra ele a vocês.
O protocolo de auditoria, aqui eu trouxe o sumário como uma visão geral mesmo, não precisa espremer o olho para ver aqui o que está escrito. É uma visão geral do que vem nesse documento. É um documento de aproximadamente 40 páginas, traz um contexto, traz uma visão geral de como que esse protocolo de auditoria se relaciona com o protocolo de monitoramento, quem é esse público alvo do protocolo. Tem um capítulo apenas focado nas organizações de auditoria, ou seja, as empresas que realizam a auditoria independente. Um capítulo, então, descrevendo todo o processo de auditoria. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas a seguir. E, por fim, depois das referências, nós temos as perguntas norteadoras por critérios, ou seja, aquelas perguntas que não são necessariamente um checklist, né, respondido ali no relatório, mas elas norteiam todo o processo de auditoria. E, por fim, um anexo especificando mais a amostragem, como deve ser feita a amostragem nessa auditoria. Quem aqui conhece bem o protocolo de auditoria do Boi na Linha, percebe que é muito parecido, e realmente a ideia é que seja parecido, que a operacionalização seja o mais próxima possível entre os dois protocolos, mas não são idênticos, isso é importante se frisar. O protocolo de auditoria do monitoramento no Cerrado, ele traz as especificidades do protocolo de monitoramento do Cerrado. Então, por mais que a estrutura, o processo seja muito parecido, é preciso ter muita atenção a essas especificidades. Isso aqui já está disponível no site, na aba Documentos Adicionais. Então, o público-alvo desse protocolo, obviamente, os frigoríficos que implementam o protocolo de todos os portes, os compradores nacionais e internacionais, as instituições financeiras, as empresas que prestam esse serviço, essa consultoria de geomonitoramento, né, que faz todo esse apoio ao monitoramento, as organizações de auditoria independentes e as organizações da sociedade civil. E aí sim, o protocolo, como que ele é dividido, né? Como que traz o processo de auditoria dentro do protocolo. Ele é dividido em 10 etapas aqui, em 5 blocos, né? O primeiro bloco com os passos iniciais, onde a gente tem a definição do escopo de verificação, em seguida a escolha da organização de auditoria, eu vou falar a seguir alguns detalhes sobre isso. Em seguida, então, nós temos a preparação da auditoria, que vem com o plano de auditoria, a análise prévia de documentos, depois, então, a auditoria em si, a avaliação do sistema de monitoramento de fornecedores de gado e também a avaliação da conformidade dessas compras, né? Então, é ali onde vem, então, as não conformidades, as conformidades justificadas, que vão, então, para os resultados da auditoria. Nesse encerramento da auditoria, temos também o relatório, vou mostrar que nós temos também o modelo de relatório, e aí, por fim, a pós-auditoria, que é essa elaboração dos planos de ações corretivas e a publicação dos resultados. Nós temos, só um segundo. Nós temos, então, os passos iniciais da auditoria, como eu falei, as organizações de auditoria. No documento vocês têm todo o detalhamento de ISO, de normas técnicas. Aqui nós trouxemos resumidamente o que essas organizações precisam ter, né? Elas precisam ter experiência prévia com auditorias independentes em empresas do agronegócio, experiência em auditorias de sistema de gestão e dados, um especialista de tecnologia da informação, qualificação para realizar as análises espaciais, né, em SIG. E com isso, nós trazemos, então, que a primeira oficina de capacitação de organizações de auditoria, ela está prevista para ocorrer em maio de 2026, então, daqui 2 meses. E o que ainda tem no protocolo de auditoria em relação a isso, quais serão as empresas que poderão fazer essas auditorias? Né? Devem ser contratadas organizações qualificadas que tenham participado desses treinamentos. Então, nós temos prevista um treinamento presencial
mas já estamos desenhando um calendário de treinamentos online para atingir o maior número possível de organizações. E aí, com essa lista de participação, a coordenação disponibiliza as empresas que adotam o protocolo para que essas empresas, então, contratem a organização que elas preferirem e que atendam esses requisitos. Essa lista, então, será oferecida, vai ficar disponível no site, mas pode ser solicitada a nós também. E aí, aqui eu trago, nós não vamos esmiuçar esses quadros, mas eu trago os exemplos do que vocês veem nesse documento, né? Na preparação da auditoria, por exemplo, nós temos ali os dados necessários para a análise documental prévia, né? Então, informações sobre a empresa, o manual que descreve os procedimentos, né? Toda essa parte protocolar, a relação de fornecedores. Então, a gente especifica nesse documento tudo que é necessário, por exemplo, nessa fase de preparação de auditoria. Quais são esses dados? Assim como esses dados necessários, quais são as informações que essa empresa que está sendo auditada deve passar a essa empresa que está realizando a auditoria, ao auditor, vamos chamar assim, que facilita essa definição. Então, toda a parte de planilha, os registros, listas de compra, notas fiscais, a parte de lista de não conformidade do ciclo anterior. Então, tem toda uma especificação que nas oficinas será tratado em detalhe o que é opcional, o que é obrigatório. Mas aqui vocês já têm um overview de tudo que vem nesse documento. Ainda na preparação da auditoria, sistemas de controle que a empresa deve disponibilizar acesso aos auditores. Então, sistema de cadastro de fornecedores de gado, sistema de compras de gado, o sistema de monitoramento desses fornecedores. Então, tem esse detalhamento também. E aqui nós temos o que muitos de vocês já conhecem bem, mas quando a gente chega no resultado da auditoria, aquele quadro com o resumo das compras. Então, tanto em números absolutos quanto em números relativos, nós temos as compras conforme justificado e as compras não conforme. O que isso significa? Voltando no protocolo de monitoramento. No protocolo de monitoramento, em cada critério, nós temos lá as regras de análise, as regras de conformidade. Então, fica bem explícito, inclusive nessa versão 1.1 que eu vou mostrar daqui a pouco, fica bem explícito quando um fornecedor, ou aquele imóvel, ou a pessoa física e jurídica está conforme ou não conforme. Quando ela não está conforme, ela tem um bloco de regras de desbloqueio. Então, quando é atendida alguma dessas regras de desbloqueio, aquele fornecedor, aquela compra, ela se torna conforme justificada, né? Então, no primeiro momento ela era não conforme, mas ela foi justificada através de uma regra de desbloqueio. Então, nós temos esse quadro resumo que vem no resultado. Uma inovação em relação, por exemplo, ao protocolo de auditoria da Amazônia, no da Amazônia, aqui é um exemplo só, pessoal, não precisa se esmiuçar em ler, para vocês verem a estrutura. No da Amazônia, nós temos por critério, né, quais são os números conforme, não conforme, e aqui nós especificamos as regras de desbloqueio para especificar os números em relação a cada regra. Então, elas justificam essa conformidade. E aí há esse detalhamento: quantas foram justificadas pelo falso positivo, por exemplo? Quantas foram justificadas ao apresentar uma autorização de supressão de vegetação? Então, existe esse detalhamento. Esse detalhamento ele é muito importante para o processo de melhoria contínua, para que a gente consiga avaliar essas regras de desbloqueio e torná-las o mais factível possível, mais operacional. Que regras estão faltando, que regras precisam ser melhoradas, que regras não estão sendo utilizadas, né? Então, talvez não exijam um grande esforço de melhoria sobre elas. Então, existe esse detalhamento aqui, que vai para um modelo de relatório. No site, vocês também já encontram esse modelo. Ele está em PDF no site,
mas a gente pode disponibilizar ele também em Word, obviamente, para facilitar esse preenchimento. Eu não vou nem entrar, o sumário ficou bem apertado aqui, é para vocês visualizarem toda a estrutura dele. Esse relatório, ele inclui esse quadro anterior, né? Mas além, ele está ali nos resultados da verificação, mas o relatório, ele traz todo um detalhamento com ali as informações gerais, a conclusão geral da auditoria, por todo o resumo, né? É nesse resumo, aliás, que estão esses resultados, por cada critério. Então, lembrando, o protocolo de monitoramento tem 11 critérios de monitoramento socioambiental. Então, cada um desses critérios é tratado dentro desse protocolo de auditoria. E aí, essa conclusão geral traz esse resumo. E aí, ali no capítulo 3 nós temos os resultados da verificação de uma forma mais detalhada. Todo aquele processo com as evidências, quais são as evidências, né? E no 4 o resultado da verificação do sistema de gestão. Então, é um documento robusto também, ele sem preencher tem 40 páginas, então imaginem preenchendo, mas é um documento que traz esse registro, esse reporte da auditoria. E isso é muito importante. Até eu estou vendo uma pergunta aqui, eu já vou incluir aqui a possível resposta. Nós temos, com esse modelo de relatório, também como que a iniciativa vai fazer o reporte da transparência desses resultados. Então, é com base nesse relatório. As empresas que forem realizando a auditoria, a coordenação vai consolidando essas informações para fazer essa transparência. Na hora das perguntas e respostas, eu entro mais especificamente no que veio das perguntas. Aqui é para ter um panorama geral da importância desse modelo de relatório. E então, nós temos ao final do protocolo de auditoria, eu estou quase finalizando essa apresentação, mas ao final do protocolo de auditoria, as perguntas norteadoras, como eu falei no começo, são aquelas perguntas que elas não são respondidas literalmente no relatório, mas elas norteiam todo o processo que leva aqueles resultados que estão no relatório. Então, nós temos aqui um exemplo do critério de terras indígenas, as perguntas que nós temos. Então, são perguntas relacionadas ao sistema de monitoramento, de bloqueio, de desbloqueio, a análise de conformidade, as bases de dados, né, como que são feitas as análises, a parte metodológica, os procedimentos, quando elas são consideradas conformes, não conformes. Então, isso aqui apoia todo o que consta no protocolo de monitoramento, apoia como que se verifica aquilo que foi monitorado, né? Então, principalmente aqui no final, o bloqueio é automático ou manual, houve desbloqueio, quando houve, qual foi a justificativa, se a justificativa ela é condizente com o que está no protocolo de monitoramento. Então, houve todo um trabalho de revisão em cima disso para tentar facilitar, inclusive, o trabalho de quem está realizando essa auditoria. Na parte de amostragem, uma parte que gera sempre muitas dúvidas, então eu já adianto, na oficina, tanto a presencial quanto as oficinas virtuais, a gente vai se debruçar sobre essa parte de amostragem, então, mais uma visão geral, que vocês veem ali no anexo, a opção, existem as duas opções, a opção completa, a opção otimizada, é um processo que cabe, então, à empresa que está sendo, que está contratando a auditoria e a empresa auditora estabelecerem isso, se é a opção completa, se é a opção otimizada. Aqui, muito parecido com o do Boi na Linha, a opção completa é 100% das compras de gado nos critérios geoespaciais, de listas públicas e produtividade, deixando a amostragem para os critérios de documentação, que é aquele que vê o recibo do cadastro ambiental rural, que vê a guia de trânsito animal. Na opção otimizada, nós temos, então, a auditoria de 100% das compras apenas para o critério de trabalho análogo à escravidão, o restante dos critérios passam por essa amostra estatisticamente significativa e aleatória das operações. E ainda nesse anexo, vocês veem algumas informações de apoio.
por exemplo, a estratificação das propriedades fornecedoras pelo volume comprado. Então, como definir quando uma propriedade é grande, média, pequena, em termos de volume que é comprado, né? São informações que estão ali, novamente, parecidas com o boi na linha, mas que passou por toda uma revisão da coordenação, do conselho, dos observadores, passou por todo um crivo para adaptar e deixar condizente com o protocolo do Cerrado, então, o protocolo de monitoramento do Cerrado. Eu sempre trago que é parecido com o boi na linha, porque muitas empresas que estão fazendo a auditoria em relação ao boi na linha são as que farão a auditoria, as empresas auditoras, do protocolo do Cerrado. Então, mostrando que os nossos painelistas falaram logo no começo a importância da harmonização, não só do protocolo de monitoramento, mas o de auditoria também. Com isso, eu encerro essa apresentação sobre o protocolo de auditoria. Eu vou parar de compartilhar rapidamente. Vou abrir aqui as perguntas. E os nossos painelistas sintam-se à vontade também para complementar as respostas. Nós temos aqui até 10 minutos para isso, então, se mais alguém tiver alguma pergunta para enviar nesse momento sobre o protocolo de auditoria, por favor. Estou vendo as perguntas, pessoal. Tem uma pergunta aqui, essa oficina para as organizações de auditoria, que vai ocorrer em maio, as empresas frigoríficas também podem participar? Sim, será um convite aberto. A presencial, nós vamos focar as vagas para as empresas auditoras, obviamente, é um treinamento para elas, mas será aberto, né? A questão é a limitação logística mesmo. Mas fiquem sabendo que a gente vai ter as oficinas online, as virtuais, e aí essas são quantas pessoas se inscreverem, né? A gente tem essa liberdade maior. Então, com certeza, nós queremos a participação das empresas. Isso, inclusive, foi uma das coisas que nós recebemos nas oficinas de capacitação do protocolo de monitoramento. Esses dias a gente estava revisando o relatório do engajamento e tinha justamente essa sugestão, que as empresas, que os frigoríficos estejam participando dessas oficinas do protocolo de auditoria. Bem interessante isso. Jéssica, eu só vou te pedir, por favor, as que eu for respondendo, vai pondo em outra cor aqui. Tem outra aqui. Os resultados da auditoria serão consolidados e anonimizados, ou seja, não iremos conhecer os resultados individuais por empresa. Eu vou responder essa, e tem uma outra muito parecida, mas eu vou responder por esse ano, por 2026. Né? 2027 nós vamos reavaliar esse planejamento. Mas em 2026, o que nós estamos planejando é um resultado consolidado, que realmente não indique os nomes das empresas. Por quê? Porque nós temos um processo de adaptação aqui, né? Nós temos um processo em que o protocolo do Cerrado ele é voluntário, as empresas elas têm liberdade para iniciar o monitoramento em um momento, iniciar o bloqueio em outro momento, e darem transparência sobre esse compromisso, né? E mais que isso agora é darem transparência sobre esse resultado. E esse processo, então, ele precisa se adaptar a essas diferentes realidades. Nós temos empresas que começaram a implementar o monitoramento e o bloqueio em abril de 24. Outras tiveram todo um processo de adaptação e de preparo e começaram, por exemplo, em julho de 24. Outras começaram em janeiro de 25 ou em julho de 25. E está tudo bem. O que a gente pede é transparência nesse processo. E é a transparência nos compromissos que vocês veem semestralmente
sendo publicado no nosso site, a gente divulga nos webinars, nas newsletters, né? Então, é esse processo que se adapta e valoriza as empresas que estão implementando, que estão colocando, por exemplo, recursos agora para fazer essas auditorias. Então, a ideia é entender como tem sido essa implementação, com essas especificações todas. Acho que isso já responde uma outra pergunta sobre como que vai ser, se não dá para comparar, e realmente não dá, porque a gente tem empresas, por exemplo, que vão poder fazer uma auditoria em relação aos 2 últimos anos, né, e empresas que vão fazer sobre o último ano. Então, como que a gente compara essas diferentes realidades nesse momento? Nesse momento, o nosso objetivo é dar transparência ao que tem sido feito, fazendo essas ressalvas, sem comparar e sem expor as empresas, né? E sim valorizar essa iniciativa de colocar recurso, de priorizar a agenda e divulgar esses resultados. Lógico, se a empresa quiser fazer uma publicação própria, né, e divulgar esses resultados, ela tem total liberdade de fazer isso. Mas a iniciativa Protocolo do Cerrado vai divulgar esses dados esse ano, em dezembro, né, mais tardar janeiro, com esse objetivo mais geral, né, esse overview, esse panorama. Deixa eu ver o que mais nós temos. A realização do processo também é voluntário? Aí, novamente, estou respondendo por esse ano, o que nós estamos planejando para esse ano. A questão do voluntário nós vamos pedir transparência nisso. Então, a empresa que decidir não entregar os resultados de auditoria desse ano, ou não realizar essa auditoria esse ano, o que nós vamos pedir é transparência nisso, no sentido, não vamos realizar a auditoria referente, porque na transparência nos compromissos a empresa responde, eu estou bloqueando desde, por exemplo, desde janeiro de 25. Então, ela poderia fazer auditoria em relação a 25, mas se ela decide não fazer ou não disponibilizar esses resultados, a gente vai pedir uma justificativa. E aí, na publicação final, o que nós temos firmado até agora é isso: X empresas não realizaram auditoria ou não disponibilizaram resultados por motivos da ordem de X a Y. Então, dá transparência nesse processo. Agora, se em algum momento isso se tornar impeditivo para a empresa adotar, isso com certeza será consultado, será um processo colaborativo, como todas as decisões que nós temos na iniciativa, e será comunicado às empresas. Eu acho que isso já responde a questão do impacto, por enquanto. Então, a empresa de auditoria, ela pode auditar, desculpa. Então, a empresa de auditoria iria auditar o ano fiscal de 25 ou 24, ou seriam ambos os anos. Depende do que a empresa contratante realizou. Então, se ela realizou 24, e quiser auditar o 24, ela entrega também. Se for 25, também. Se foram os dois, nós estamos dando a opção dela fazer uma auditoria só, com esse pacotão de abril de 24, ou do mês que ela começou em 24 até dezembro de 25, em um relatório só. Isso realmente torna os dados não comparáveis no final, vejam. Mas a ideia é dar transparência, olha, foi implementado todo esse processo durante todo esse período e esses foram os resultados. Agora, se ela preferir, a empresa contratante, para esses 2 anos fazer 2 relatórios, também nós traremos essa informação consolidada. Deixa eu ver. Tem uma previsão de quando serão enviados os kits de auditoria. O protocolo do Cerrado, ele não terá kit de auditoria, né? Nós não temos essa parceria com o MPF, então vocês verão nas oficinas, verão no documento, a questão do kit, a questão desse material, ele tem toda uma especificidade, por exemplo, na questão de GTAs, ao invés de GTAs ter a lista de compra disponibilizada pela empresa contratante. Então, tem todo esse processo mais específico por não termos essa mesma estrutura que há no Boi na Linha.
as oficinas online. Nós temos uma presencial prevista para acontecer em maio, e já temos uma data reservada para uma online em maio, certo? Mas isso a gente fecha nas próximas semanas, essas datas, locais, e já divulga. Então, todo mundo que estiver aqui vai receber essa comunicação. E também sempre, se não receber e continuar com essa dúvida, eu peço que entre em contato com o nosso e-mail pedindo essa informação. A gente tenta pegar todos os e-mails de quem entrou nos webinars, incluir na nossa lista de convites, mas de e-mail, né, lista de contatos, mas, obviamente, sempre pode acontecer de perder algum desses contatos por não identificar o endereço de e-mail. Então, quando irão começar as auditorias? Essa data depende da empresa que está contratando. A iniciativa espera receber esses resultados até novembro de 26. Então, tendo agora o protocolo de auditoria rodando em maio, as oficinas, em maio nós disponibilizamos a lista das empresas que participaram das oficinas, e então as contratantes podem começar esse processo. Acho que passei por todas as perguntas. Se houver mais perguntas sobre o protocolo de auditoria, eu peço a gentileza de nos enviar por e-mail ou deixar aqui, a gente tenta responder, deixa aqui já com o seu endereço de e-mail, que às vezes está como anônimo, né? Então, deixa com o seu endereço de e-mail junto com a pergunta, que nós tentaremos responder tudo em breve. Eu preciso passar agora para a apresentação do protocolo de monitoramento, para que a gente consiga cumprir a nossa agenda. Os painelistas, se alguém tiver alguma complementação de 1 minutinho, eu consigo abrir. Não? Então tá, pessoal, eu vou compartilhar novamente minha tela para que a gente comece a falar do protocolo de monitoramento. Nós estamos agora com 70 pessoas nos assistindo, número muito bom. E tem sido sempre assim, nossos webinars. Jéssica, vocês estão vendo a minha tela normal? Sim? Joia. Lembrando que esse webinar vai ficar gravado, vai para o nosso site, vai para o YouTube. Em breve a gente envia a vocês também o link. Com isso, pessoal, eu entro no protocolo de monitoramento. Nós já tivemos oficinas online, nós tivemos ao longo de 2024 e 2025 14 eventos de divulgação do protocolo de monitoramento 1.0. Foram 14 eventos, a gente fez essa consolidação agora da quantidade de participantes, bastante gente, bastante empresa participando. Em breve vocês terão esse relatório, mas isso para dizer que nós lançamos o protocolo 1.0 de monitoramento em 2024, em abril, né, lançamos a iniciativa com toda a governança dela e lançamos o documento base, né, o protocolo de monitoramento. É um protocolo que tem 11 critérios socioambientais de monitoramento dos fornecedores de gado no Cerrado. E eu não vou me estender sobre ele, mas é para lembrá-los, e para quem não o conhece, é um documento que ele começou essa implementação, então, em 24, então ele foi sendo testado, né, não só pelas empresas que estavam implementando, mas nesses eventos, nessas oficinas, nós fomos coletando muitos comentários, questões do que poderia ficar mais objetivo no texto, do que não estava claro ali lendo, do que estava diferente, por exemplo, quando foi lançado o Boi na Linha 2.0, algumas diferenças de coisas que poderiam ser harmonizadas. Quando o 1.0 foi lançado, nós fizemos o possível para alinhar ao Boi na Linha, justamente para facilitar essa operacionalização dos protocolos.
E aí, quando é lançado o 2.0, nós já tínhamos essa premissa. Quando é lançado o do Boi na Linha, nós revisamos o do Cerrado. E aí, essa revisão incluiu essas alterações que foram feitas no Boi na Linha, e também foi feito um pente fino em todo o texto, do que poderia ficar mais claro, de como separar melhor regras de análise das regras de conformidade, das regras de desbloqueio, de regras de desbloqueio que poderiam estar melhor escritas para não gerar ambiguidades. Então, foi feita toda uma revisão ao longo do ano passado, com base, então, no que nós ouvimos nas oficinas, com base na revisão do Boi na Linha. E aí nós chegamos a essa versão 1.1. Mas, Thaisa, por que não é uma versão 2.0? Porque não é uma coisa inovadora, ele não traz nada de muito diferente. Ele traz algumas atualizações para tornar ele mais atual mesmo, para tornar ele mais operacional nesse momento. Mas não traz grandes novidades, então, grandes critérios novos ou critérios a menos, não traz regras muito inovadoras, assim, que não eram esperadas. Então, é por isso que é 1.1, é uma versão atualizada. Essa versão já está lá no site, como eu falei lá no começo, em português e em inglês, né? E em breve nós teremos também as oficinas online para fazer treinamento em relação ao protocolo de monitoramento, né? Esmiuçando esses detalhes, né? E atualizando aquela oficina online que nós temos gravada em relação ao 1.0. Né? Então, é um documento muito importante para as empresas que implementam o protocolo do Cerrado, os frigoríficos, os varejistas, para as empresas de gel, que na prática são as que usam o protocolo ali no dia a dia para fazer o monitoramento, para os fornecedores, né, para os produtores, para a sociedade civil acompanhar, entender o que está sendo monitorado, né, e também todas as outras organizações e instituições que acompanham esse trabalho. Então, eu convido todos a olharem o que foi alterado, olharem esse documento. A estrutura dele é muito parecida com a anterior, né, ele tem uma carinha diferente, a gente fez uma nova diagramação, tem alguns anexos a mais para facilitar o entendimento, mas é um documento que vem para melhorar, vem para facilitar. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu volto a pedir, enviem um e-mail para o protocolocerrado@proforest.net, que nós estamos sempre à disposição para tentar responder essas questões. Então, com isso, eu vou começar. Eu não vou fazer, como muitos de vocês já estiveram em oficinas, em webinars, eu não vou passar por todo o protocolo, por todos os critérios, né? Isso vocês sabem, dura pelo menos 2 horas. A ideia aqui é vocês verem o que mudou, quais são as principais alterações. Então, a gente tem aqui 15, 20 minutos para olhar para essas alterações, levantar essas dúvidas. Então, enviem as dúvidas, a Jéssica está coletando essas perguntas para que a gente possa responder ao final. Ok? Bom, então são esses documentos que estão lá no site, na aba principal, então na página inicial, quando vocês entram no www.protocolodocerrado.com, a primeira página, a página inicial, já tem esse documento lá disponível, na versão português e na versão em inglês do site. Aqui também não precisa espremer o olho, é para visualizar a estrutura que a gente tem. A estrutura inicial é a mesma, uma introdução, a síntese dos critérios, passando pelos 11 critérios, depois um capítulo falando do monitoramento dos fornecedores indiretos. Então, lembrando, o protocolo de monitoramento do Cerrado se mantém focado nos diretos. A empresa que adota o protocolo do Cerrado, é esperado dela que ela faça o monitoramento, a implementação com seus fornecedores de gado diretos. Mas nós temos ali nas boas práticas, alinhadas ao GTFI, né? Nós temos como isso pode ser aplicado aos indiretos. Então, é esperado que ela implemente ao menos para os seus diretos, né? Mas tem ali uma orientação em relação aos fornecedores indiretos de gado.
E aí, nos anexos, nós incluímos mais um mapa para visualizar o cerrado, o glossário foi revisado, foi atualizado, a análise de sobreposição de polígonos de PROD cerrado. Isso aqui a gente pegou isso aqui foi resultado tanto da atualização no Boi na Linha, o anexo que tem lá no protocolo do Boi na Linha, indicando como fazer essa análise de sobreposição, mas também porque nas oficinas foram dúvidas recorrentes, então faltava essa orientação formal. Nós dávamos essa orientação ali, né, verbalizando, desenhando no flowchart, no flipchart, mas aqui, então, nós formalizamos a questão do 6,25, como que é quando ele está em o polígono está em dois imóveis, imóveis vizinhos. Tem aqui todo um esquema desenhado para facilitar esse entendimento. Tem as notas técnicas em relação à proporção de sobreposição, que é aquilo de quando tem uma área protegida, terra indígena, unidade de conservação, territórios quilombolas, quando se sobrepõe ao CAR, mas é só um pedacinho, como, né, muito pequeno, aquilo é um erro cartográfico, como identificar, tem lá a nota técnica explicando, foi revisada também. As boas práticas, então, nos critérios, vocês têm nas regras de análise o que se refere à regra mesmo, né? O que é esperado que seja utilizado para bloqueio. Mas se a empresa resolver fazer a mais que isso, né? Quais são essas boas práticas? Então, nós temos isso no anexo também revisado. Temos ali um termo de referência para o laudo demonstrativo do cumprimento de embargo. Isso é uma novidade, isso não tinha no anterior, na versão 1.0. Vou falar um pouquinho disso nas alterações dentro do critério de embargo. Autodeclaração de produtividade, isso já tinha no anterior, mas ela também foi toda revisada aqui no 1.1. E aí, por fim, e aqui é o mais importante para o dia de hoje, é o que eu vou mostrar agora para vocês. Nós temos um resumo de alterações em relação ao 1.0. Não estão todas as alterações ali, é um resumo, são as principais, é o que de texto foi o que a gente mais mexeu. Então, é o que eu vou passar agora com vocês. E aí eu peço a gentileza de enviar, então, as perguntas novamente na aba de QIA, no Q&A ali embaixo, para a gente fazer essa conversa daqui a pouquinho. Só uma breve, né? Para quem que é esse público-alvo que eu falei agora há pouco? Para os frigoríficos, para os fornecedores, para as empresas compradoras, os investidores acompanharem o que está sendo monitorado, como está sendo monitorado. Então, lembrando, por que a gente fez esse protocolo? Né, lá atrás, em 2020, por que a gente começou com isso? Para harmonizar as práticas que já vinham sendo feitas no setor, né? Como que as empresas já faziam esse monitoramento. Então, o protocolo do Cerrado nasce com esse objetivo de harmonizar essas práticas. Então, quando eu estou comprando no Cerrado, o que está sendo monitorado? Com que bases? Né? Com que regras de bloqueio? Com que regras de desbloqueio? E aí, todos esses atores, mesmo aqueles que não implementam diretamente, eles conseguem acompanhar. Se eu sou um comprador e você me fala que está implementando o protocolo do Cerrado, eu consigo entender o que você está monitorando sem eu ter que fazer toda uma avaliação de cada frigorífico, como que cada frigorífico está implementando. Então, é um documento para todo esse público. Aqui a imagem não ficou boa, eu peço desculpas por isso, mas ilustra, né? Ilustra para quem já conhece a versão 1.0, tem um resumo lá, nas 2 páginas abertas, tem um resumo das regras de conformidade, não conformidade, e foi todo revisado, palavra a palavra, foi lido para ver se não estava gerando ambiguidade, né? Então, toda a coordenação, o conselho se debruçou, inclusive, sobre esse resumo. Então, podem ler ele sabendo que é a informação de acordo com o restante do documento. Então, ele pode ter uma carinha parecida com a que tinha no 1.0, mas ele foi todo revisado. E aí eu entro, então, nas principais alterações. Nas principais alterações,
Então, novamente, alterações do 1.1 em relação ao 1.0. Eu vou passar critério a critério, mas aqui a gente tem uma geral. Quando está escrito sem menção, quer dizer que é um parágrafo novo, né? Ou então, ao contrário, quando sem menção for ali no 1.1, é que foi removido. Né? Então, aqui é um parágrafo novo que não tinha na versão 1.0 e, por conta de dúvidas, nós trouxemos. Eu vou ler e vou explicar, tá bom? Os imóveis rurais que apresentam mais de um bioma, além do cerrado, conforme os limites do IBGE, também devem ser monitorados, bloqueados e desbloqueados de acordo com os 11 critérios do protocolo de monitoramento. Isso é importante, essa dúvida vinha nas oficinas. Tá, eu estou bem ali na Amazônia, Cerrado, né, ou então Cerrado e Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal, o que eu faço com esse fornecedor, né? E aí a gente tem essa regra agora, essa regra explícita. Se ele tem bioma cerrado dentro desse imóvel, às vezes é um imóvel muito grande, né? Que inclusive tem uma área relevante de cada um desses biomas, ele também entra no monitoramento. Né? Então, se o PROD cerrado, por exemplo, tiver um polígono dentro desse imóvel, ele vale para essa análise de conformidade. Ok? Eu vou passar, nós temos disso, acho que 12 slides, então vou tentar passar pausadamente por eles, para vocês irem absorvendo, mandando as dúvidas, tá bom? E, novamente, a gente vai continuar tendo esses eventos para tirar essas dúvidas, né? Então, depois que vocês lerem o documento, acessarem o documento, tenho certeza que surgirão novas dúvidas, novos comentários, né? E nós estaremos trabalhando com isso, né, como sempre, à disposição. Dentro das principais alterações nos critérios geoespaciais, toda vez que você entrava num critério, no 1.0, tinha lá nas bases de dados o CAR. E aí toda oficina a gente recebia a dúvida: é o CAR federal ou estadual? E aí lá estava escrito: é o federal, né? Se o federal não estiver disponível, aí usa o estadual, se estiver mais atualizado. Mas isso gerava sempre muita dúvida. Então, a gente fez um parágrafo de introdução ali nos critérios geoespaciais para deixar isso o mais claro possível. Eu vou lendo e parando e explicando, tá? Então, nos critérios geoespaciais, a unidade considerada para as análises de conformidade dos critérios é o imóvel rural, de acordo com os limites do polígono georreferenciado do CAR. Nenhuma novidade até aqui, era o que a gente já tinha no anterior. Qual que é a base de dados? É o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, SICAR, ou o sistema estadual, se este estiver mais atual. Isso era a orientação que já estava acordada, que já estava sendo implementada, mas não estava literalmente descrita. E agora está. Então, é o mais atual, né? Naquele momento, na data da compra, qual que é o CAR mais atual? É o estadual? Tudo bem. Então, o auditor, depois, na hora de fazer a auditoria, ele tem essa regra, que podia ter sido usado o CAR estadual. E aí, aqui, a empresa deve atualizar a base de dados espaciais relativos à propriedade do fornecedor, ou seja, esse CAR, anualmente, de acordo com a base de dados disponível, ou seja, federal ou estadual. Até que nenhuma novidade, ele já tinha que fazer isso anualmente. Mas no anterior, na versão 1.0, isso era, a gente colocava lá janeiro, todo janeiro deve ser atualizado. Agora a gente tem a seguinte regra: a atualização deve ocorrer em até 30 dias após a divulgação da estimativa de desmatamento do PROD Cerrado. Então, você baixa o CAR num timing ali, num ajuste temporal relacionado à publicação do PRODES. Caso o fornecedor não conste na base do CAR federal, mas apresente o CAR estadual, este poderá ser utilizado. Caso o fornecedor apresente ambos os registros, a propriedade é o mais atual, é a base mais atual. Esse serviço pode ser executado pela própria empresa ou por uma terceira parte especializada.
nenhuma novidade aqui, né? A gente já tinha isso que pode ser a própria empresa fazer esse monitoramento ou ela pode terceirizar. E aí, então, nós tivemos essas duas alterações textuais importantes antes de entrar nos critérios. E aí, agora a gente começa a entrar nos critérios. Então, aqui nós temos alguns pontos importantes para passar, e aí vocês nos enviem as perguntas, por favor. E aí eu começo pelo critério que sempre é o que mais gera discussão, o que mais gera dúvida, o que a gente tem muitas conversas nas oficinas, que é o critério 1 de desmatamento e conversão de vegetação nativa, né? Esse critério, nós tínhamos um período de adaptação para ele. E aqui eu vou ler esse texto que está grande, mas antes de ler, deixa eu fazer a preparação dele, né? Nós tínhamos que as empresas que estão com algum TAC na Amazônia, elas já monitoravam o PRODES Amazônia. E aí, nesse processo de adaptação, elas continuavam monitorando de acordo com o seu TAC. Só que então ficava ambíguo no texto se era necessário ou não fazer o monitoramento do PRODES Cerrado, com esse texto que a gente tinha. E aí esse texto foi removido, né? Porque o que essa remoção implica? Implica que o PRODES Cerrado, para a empresa que adota o protocolo de cerrado, ele se torna obrigatório, né? Então, no critério de desmatamento e conversão de vegetação nativa é com base no PRODES Cerrado, né? Então, esse texto que nós tínhamos ali na introdução do critério, falando que enquanto o protocolo da Amazônia foi desenvolvido em parceria com o Boi na Linha, em parceria com a MPF, tendo implementação de acordo com os TACs, com o compromisso público da pecuária, o protocolo tinha sido desenhado como monitoramento voluntário. Então, todo esse preâmbulo, essa introdução era para mostrar esse processo de adaptação, né? Então, a implementação desse protocolo ela já era exclusivamente para o bioma cerrado, mesmo em áreas de Amazônia Legal. E aí tinha esse pequeno trecho aqui, aos frigoríficos que possuem TAC nos estados da Amazônia Legal e que estejam implementando voluntariamente o protocolo de cerrado, devem preservar as determinações tomadas pelo MPF nessas áreas. Então, isso foi removido. Ele continua tendo que preservar essas orientações, né, o que foi firmado com o MPF, obviamente, monitorando aquele PRODES que foi determinado junto com o MPF, mas agora, quando ele diz que implementa o protocolo de cerrado, ele tem que fazer o monitoramento de acordo com o PRODES cerrado. Acho que não surpreende ninguém isso, mas é algo que está explícito no texto ao remover esse trecho. Ainda no critério de desmatamento e conversão de vegetação nativa, nós fizemos um alinhamento com o Boi na Linha, com as regras de desbloqueio. Então, agora, na versão 1.1, foram incluídas regras em relação à declaração de utilidade pública, né, na versão 1.1, só um segundo, desculpa, gente. Na versão 1.1, nós temos, então, essa inclusão no bloco A de regras de desbloqueio da apresentação da declaração de utilidade pública, ou documento instituindo faixa de servidão de linha de transmissão e usinas hidrelétricas, emitida pelo órgão competente e com data anterior à ocorrência do PRODES cerrado. Ou seja, nas regras de desbloqueio do bloco A, lembra, o bloco A, que é referente ao desmatamento e conversão que foi legal, que tem justificativa legal, tem uma autorização de expressão de vegetação nativa, tem uma autorização de queima controlada, agora tem outros documentos também para respaldar esse desbloqueio, que é a DUP, ou então esse documento em relação à faixa de servidão. E assim como nos outros documentos, a área desmatada convertida não deve exceder o permitido, né? E caso conste a localização determinada nesses documentos, deve ser informada.
tanto no bloco A e no bloco B, de regras de desbloqueio, lembrando, o bloco A é quando tem uma justificativa legal para aquele desmatamento, para aquela conversão. O bloco B é quando a empresa, mesmo tendo essa justificativa, ela só desbloqueia com a recuperação da área. Nesse caso, foi incluído também, para alinhar com o Boi na Linha, foi incluída a regra de apresentação do laudo anual de regeneração da área do PRODES, quando aprovado pelo MPF. Então, ou seja, em áreas de TAC, em que você já tem como comprovar que aquela área foi regenerada, enfim, você já tem esse documento para apoiar o desbloqueio. E aí nós vamos entrar no critério de terras indígenas. Deixa eu só dar uma olhada aqui no Q&A, se a gente já está tendo bastante pergunta em relação a isso. Já tem algumas perguntas. Enviem suas perguntas. Daqui a pouquinho a gente abre para respondê-las. Ainda nas principais alterações, nós não temos muitas mais. Ainda estamos no critério 2, mas não tem tantas outras mais. Fiquem tranquilos, não tem mais 11 pela frente, mais 10 pela frente. Então, aqui nas terras indígenas, também foi um pareamento com boi na linha. Nas terras indígenas, esse texto aqui dá 1.0. Vocês se lembram, são bloqueadas as propriedades que se sobrepõem às terras indígenas tradicionalmente ocupadas em fases declarada, homologada, regularizada ou situações mais avançadas. Isso não mudou, isso se mantém, tá? Isso está igualzinho ali do lado. O que a gente incluiu são sobreposições com outras categorias, que são as reservas indígenas e as terras interditadas, em alinhamento com o Boi na Linha. Tá? Então, aqui a gente então tem mais territórios que geram bloqueio quando há sobreposição, nesse processo de alinhamento que nós fizemos, ok? Eu sempre tenho vontade de falar alguma dúvida até aqui, né? Mas igual a gente faz nas oficinas, se a gente abre essa conversa, a gente vai o dia todo como a gente faz nas oficinas presenciais, né? E a ideia é ser sucinto aqui. Então, resumindo, nas terras indígenas, o que mudou? Nós temos mais duas categorias que geram bloqueio. Não fases, não situação jurídica. A situação jurídica das terras indígenas se mantém, né? Declarada, homologada, regularizada ou mais avançada. Agora, as reservas indígenas e terras interditadas são as categorias que entram como novidade. E aí, vamos lá, então. Nos territórios quilombolas, nós tivemos uma alteração quase que puramente textual, porque houve uma falha na primeira versão, que não constava ali no texto quais eram as fases, a situação jurídica dos territórios quilombolas que gerava bloqueio. Quando a gente ia para as boas práticas, ficava claro, porque nas boas práticas mostrava o que era além do bloqueio e que poderia ser monitorado. Então, incluir isso no texto foi uma correção, desde o começo que a gente tinha para fazer nessa revisão, mas não só, né? Não só a gente incluiu, porque vocês vão se lembrar que na versão 1.0 gerava bloqueio a partir do decreto de desapropriação. Então, territórios quilombolas com decreto de desapropriação, quando havia sobreposição com o CAR, esse fornecedor era bloqueado. Né? Então, quando já tinha o decreto de desapropriação, quando já tinha sido titulado, e agora, né, alinhando com o boi na linha, né, alinhando com o boi na linha, fica esquisito, mas harmonizando com o boi na linha, nós temos também as fases anteriores, que é a partir do relatório técnico de identificação e delimitação. Então, é uma fase, uma situação jurídica anterior, né, ao que a gente já tinha, que então torna amplia esse escopo que gera o bloqueio. Então, ficou o texto assim: são considerados neste critério os territórios quilombolas com base nos dados do INCRA.
São bloqueadas as propriedades que se sobrepõem a territórios quilombolas em fases a partir do RTID, a portaria de reconhecimento, o decreto de desapropriação e titulado. Então, com isso, vai mais ou menos na mesma linha das terras indígenas, a gente aumenta esse escopo de territórios que podem gerar esse bloqueio quando tem sobreposição. No caso das terras indígenas, são categorias diferentes. No caso dos territórios quilombolas, são fases de implementação diferentes do território. Nos embargos, houve uma remoção também acompanhando o boi na linha, que foi remover esse filtro aqui de polígonos padrão baseados em um único ponto. Vocês vão lembrar que na versão 1.0, isso aqui não gerava bloqueio, ou seja, os polígonos padrão ou um ponto não gerava bloqueio, e agora ele sai desses filtros ou seja, esses polígonos também entram para bloqueio. Tanto para o critério de embargos vetores quanto de embargos de listas públicas, foi incluído, como eu falei lá atrás no sumário, que a gente tinha ali um modelo do laudo de desembargo, foi incluído, também acompanhando o boi na linha, essa regra de desbloqueio. O fornecedor comprova o cumprimento do embargo nos termos de referência para o laudo demonstrativo de cumprimento do embargo ambiental, que está lá no anexo 2, o modelo, ou apresentação de laudo técnico emitido eletronicamente por sistema de geomonitoramento aprovado pelo MPF. A gente sabe que isso não vai ter para todo o cerrado, mas onde tiver, isso aqui possibilita o desbloqueio nos dois critérios de embargo, ou seja, embargos ambientais vetores ou embargos ambientais listas públicas. Quase fechando, ainda nas alterações, a gente tem o critério de alterações nos limites do CAR. Então, vocês vão se lembrar que a gente tem um critério em que sempre que eu tiver um fornecedor cujo CAR que ele me disponibilizou para essa compra for diferente em termos de recorte, em termos de polígono, do CAR que ele me apresentou anteriormente, e esse recorte implica a eliminação de sobreposição com PRODs, terras indígenas, territórios quilombolas, unidades de conservação e vetores de embargo, eu tenho ali uma questão para olhar. Né? Eu tenho ali que ver por que ele fez essa alteração. Se essa alteração foi só para recortar aquilo que gerava bloqueio. E se for isso, não tiver esse respaldo de que o imóvel realmente foi alterado, esse bloqueio se mantém, eu não consigo desbloquear esse fornecedor. E aí, o que nós incluímos acompanhando o boi na linha 2.0? Nós incluímos uma regra de desbloqueio em que é olhado o documento fundiário, né, o polígono fundiário desse fornecedor, para que eu consiga entender se foi uma alteração apenas no CAR ou se foi uma alteração no imóvel. Então, agora nós temos essa regra de desbloqueio. O fornecedor apresenta documentos atualizados da propriedade, evidenciando que a alteração nos limites do CAR é consistente com as alterações fundiárias, como matrícula, título de certidão do imóvel com memorial descritivo certificado, certidão de posse ou CIGEF, de imóveis certificados no INCRA com georreferenciamento. Ou seja, aumenta as chances desse desbloqueio quando é possível verificar que essas alterações também são fundiárias, ok? E aí, já encerrando, no critério de cadastro ambiental rural. O critério de cadastro ambiental rural é aquele que se olha o recibo do CAR, não o polígono, né? Se olha o documento. Aqui, nós incluímos uma regra de análise para tornar o mais verídico possível esse processo, né? Entender se o que está sendo apresentado no documento é a mesma coisa que foi apresentada lá nos polígonos, para evitar o risco que o fornecedor te mostre, eventualmente, um polígono, né? Mas te dê o recibo de um outro CAR.
Então, os dados, eles têm que ser condizentes. Isso era uma coisa que não tinha registrado, não estava escrito, e agora está no critério 9. Então, o texto ficou dessa forma. Os dados que constam no recibo referente ao fornecedor, ou seja, CPF, CNPJ do proprietário, do arrendatário, do parceiro, enfim, toda esse conjunto que compõe o imóvel rural ali, o fornecedor, e da propriedade, ou seja, o código do CAR, devem ser consistentes com os dados da compra e do polígono georreferenciado do CAR utilizado nos critérios de análise geoespaciais. Então, aqui a gente fecha essas principais alterações. Vocês vejam que foram alterações no sentido de harmonizar com o boi na linha, de ouvir as principais demandas mais recorrentes nas oficinas. Quem estava nas oficinas, na hora que pegar para ler o texto, vai perceber que foram incluídos pontos que foram discutidos lá. Alguns não foram, porque a gente ainda precisa chegar numa orientação, chegar numa. Não era só incluir no texto e toca assim, né? É entender como que as empresas implementam essas alterações. Muita coisa, por exemplo, notas técnicas, orientando, por exemplo, sobre falso positivo. A gente está trabalhando nisso nesse exato momento, né? Nesse exato momento, tentando entender quais são os principais casos de falsos positivos que precisam de orientações, isso era uma demanda grande que a gente recebia, e aí essas notas técnicas sobem para o site, uma futura revisão do protocolo de monitoramento inclui essas alterações, só para dar transparência nesse processo mesmo, que o engajamento que a gente faz com vocês, a gente tenta ao máximo espelhar isso no que é produzido, nas atualizações que são feitas. Eu sei que eu falei bastante, pode ter ficado confuso. Se tiverem mais dúvidas para enviar agora, por favor. Se não, depois nos enviem por e-mail. Eu acho que eu já vou até, antes de começar a responder essas algumas que a gente tem, voltar aqui, né? Então, ali no protocolo do cerrado@proforest.net, nós recebemos perguntas e isso acontece, a gente recebe as perguntas, responde na medida do possível. Quando não temos a resposta, levamos para coordenação, para conselho, para tentar chegar nas orientações necessárias, tá certo? Tem algumas perguntas aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Por que eu não estou conseguindo? Jéssica, você está vendo a minha tela, tá, né? Tá Agora certinho foi. agora. Então, deixa eu ver as perguntas que nós temos. Ah, a regra é igual ao 6,25? A regra é igual, isso não mudou. 6,25 hectares. Então, toda vez que há uma sobreposição com o PROD cerrado, com o polígono de 6,25 hectares, com algumas especificações que estão lá no anexo, mostrando os diferentes casos em que isso pode acontecer, nós temos esse bloqueio, isso se mantém. Uma outra pergunta, o PROD cerrado será a única referência utilizada e o MAP Biomas se mantém o PROD cerrado como única referência nesse critério. O que nós estamos discutindo é como essas outras bases podem apoiar, né, apoiar, por exemplo, nos falsos positivos, apoiar nesse momento de análise, mas para gerar bloqueio, continua sendo com o PROD cerrado. Eu peço a gentileza de mandar aqui no chat as perguntas para a gente poder resumir elas, por favor. Tem mais uma aqui. Tem mais uma pergunta aqui em relação à auditoria. Então, o compartilhamento dos kits de auditoria será de responsabilidade da empresa auditada ou da empresa de auditoria, visto que não tem essa parceria com a MPF?
Os dados, vocês vão ver no protocolo de auditoria, né, que eu passei, tem todos os dados que a empresa que está passando pela auditoria, a empresa que está contratando a auditoria, todos os dados e materiais que ela tem que disponibilizar para a empresa auditora. E aqueles materiais que o MPF passa, por exemplo, quando são as GTAs, tem as opções que a empresa pode passar quando não tem esses dados disponíveis, como, por exemplo, as listas de compra. Então, é uma responsabilidade da empresa que está passando pela auditoria de disponibilizar para a empresa que está auditando. Mais alguma pergunta aqui no chat? Acho que passamos por todas. Bom, pessoal, não temos mais, Jéssica? Não, aqui no Q&A e no chat não temos, não. Alguém da coordenação ou do conselho que esteja aqui, se quiser fazer alguma fala, responder alguma dessas questões, também nós temos mais uns minutinhos. Se não, com isso eu vou encerrar nosso processo. Bom, pessoal, como Jéssica, eu vou compartilhar rapidamente aqui, como a Jéssica já colocou ali no site, no chat. A Jéssica já colocou ali no chat, continuem nos enviando as perguntas. Se não, por favor, eu peço que, Jéssica, por favor, põe no chat para todo mundo o e-mail do protocolo. Nós estamos recebendo algumas mãozinhas levantadas. Se vocês puderem mandar para a gente aqui no chat as perguntas. A gente poder fechar. Senão eu peço a gentileza de nos enviar por e-mail. Bom, a Jéssica deixou aqui no chat o e-mail, protocolocerrado@proforest.net. Em breve vocês receberão mais comunicações, receberão newsletter, receberão informações sobre as oficinas, a divulgação das oficinas, seguiremos divulgando por e-mail, no LinkedIn, por WhatsApp. Eu acho que veio mais uma pergunta, vamos fechar. Teremos acesso à gravação? Sim, vai para o nosso site. Semana que vem já vai estar no site, no YouTube, e a gente manda por e-mail também a todos que estavam presentes. E vai estar na nossa newsletter também o link para a gravação. Fica disponível, sim. E eu aguardo todos, nós estamos com 77 pessoas online. Eu agradeço profundamente a presença de vocês. Agradeço nossos painelistas, a Jéssica, que me apoiou em todo esse processo, e quero vê-los nas oficinas, né? Prometo que não vou ser só eu falando tudo de novo nas oficinas, a gente vai ter as de auditoria, a gente vai ter outras pessoas apresentando, oficinas do protocolo de monitoramento. Vocês recebem em breve essas datas, os links de inscrição. Agradeço a presença, a participação e todo o apoio que os parceiros nos dão enquanto iniciativa desde o início, né? E seguimos nessa caminhada, muito felizes de estarmos dando esse passo, divulgando aqui com vocês essas atualizações. Tem sido um trabalho muito bonito, muito intenso, e que a gente está vendo os frutos agora. Então, muito obrigada. Desejo uma ótima tarde a todos e estamos sempre à disposição. Obrigada, pessoal. Valeu, obrigado a todos. Boa tarde.